Bom, um caso que eu fiquei sabendo de boca de pessoas que supostamente viram a situação é um ritual satânico que fazia uso das chamadas enoquianas, como a gente vê na própria Bíblia satânica, uma corrupção do sistema, claro. O cara estava lá fazendo seu ritual em grupo e em meio às chamadas, invocações e outras situações que eles colocavam durante o ritual, o cara parou no meio do ritual, começou a se contorcer, em pé ainda, emitiu algum som gutural, algo assim. E então caiu. Quando os outros foram ver, ele estava com espuma na boca e estava morto. Porra, é verdade mesmo? Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas, interiormente, são lobos em pele de cordeiro. Salve, galera! Vocês estão mais uma vez no Lupus em Fábula e eu estou aqui com Cris Dornelli e esses dois convidados para falar de magia enoquiana. Mas antes que eu me esqueça, a partir de agora, não acredite em nada do que vocês vão ouvir. Eu sou Rodrigo Grola, de novo estou aqui com Cris Dornelli e hoje com a gente Ulisses Massad, mais uma vez, né? Já participou aqui daquele nosso episódio de Matrix. E aí, Ulisses, como é que você está? Fala, Grola, fala, Christian, fala, Robson, prazer estar aqui com vocês. E eu até comentei esses dias com algum colega que quem me iniciou nos podcasts foi você, cara. Porra, Tô nesse meio aqui por tua culpa. Não sei se isso é bom ou ruim, mas tudo bem, cara. Karma. Tem uns que chamam isso de karma. Também. E da longínqua terra do sol nascente, Robson Belli. E aí, Robson? Primeira coisa, que oração aí, cara? Agora são 6h14 da manhã. Que beleza. E aí, como é que tá as coisas aí? Ohayou gozaimasu, né? Para quem está ouvindo a gente, konnichiwa, se estiver assistindo isso à tarde, konbawa, se for à noite. É isso aí, pessoal. E vamos para os nossos recados deste episódio. E daqui a pouco nós voltamos para falar de magia enoquiana. Recados! Salve, pessoal, como é que vocês estão? Recados rápidos aqui para o mês de setembro do Lupus em Fábula. Se você gosta dos nossos conteúdos, não esqueça de nos apoiar lá em catarse.me/lifrod. Nos ajude apoiando mensalmente a partir de R$10 e participe do nosso grupo fechado, tenha contato direto com a gente e por aí vai. Não esqueça também do nosso Linktree. Toda aquela bagunça de links e materiais que a gente tinha aí durante muito tempo espalhado, tá? Enfim, tudo aquilo foi organizado, lá no Linktree vocês vão achar todas as informações, certo? E se você está ouvindo esse podcast no dia do lançamento, você ainda tem algumas horas para se inscrever na última turma do ano do Mitos Modernos. Então, mitosmodernos.com.br, você ainda consegue adquirir seu ingresso. E lembrando que todos os ouvintes ou espectadores do LIF podem utilizar o cupom LIFROD, LIFHOD, e conseguir um descontinho. Sem muito mais recados para este mês, é isso aí. Sigam aí com o programa. Abraço para todo mundo. Bom, galera, voltando aqui com o nosso episódio de Magia Enoquiana, Ulisses, como eu falei, já esteve aqui com a gente no episódio de Matrix, que rolou lá ano passado, bem antes de sair o vídeo com o Rigon e o Pedrão. Mas o Robson, a primeira vez que está chegando, quem é do Projeto Main já conhece o Robson já de longa data, mas para quem só acompanha o Lupus em Fábula, Robson, fala um pouquinho aí de quem é você. Bom, pessoal, eu sou filho de Rosa Cruzes, neto de satanista. Na minha família, a coisa nunca foi muito normal, vamos dizer assim, desde que eu me conheço por gente. E a prática de Goécia estava instituída na prática familiar, vamos dizer assim, desde o modo
adoração ao demônio até agora o modo exorcismo do demônio. Então, a gente mudou um pouco nessas gerações que passaram, mas, querendo ou não, certos seres continuam fazendo parte da nossa vivência. A gente vem de um meio Rosa Cruz, o que parece estranho, demônios e Rosa Cruzes misturados, mas, de certa forma, a gente está ligado por conta da minha avó ser Rosa Cruz. Então, minha família sempre teve uma mistura um pouco diferente de ocultistas dentro dela. Mas é aquela coisa. Antes dos anos 70, quem era ocultista se abraçava e não queria nem saber o que o outro era. Hoje há uma divisão muito grande, mas naquela época era diferente. Então, eu sou o fruto de uma família que pode ser considerada um pouco disfuncional às vezes, mas muito interessante. E é aquela coisa, quando uma criança cresce entre livros de Blavatsky, Levi e Goécia, ela acaba nesse meio naturalmente. Isso é um pouquinho da minha história resumida. Bom, pessoal... Começa pela Goécia, né, Robson? Mais divertido. Bom, pessoal, antes da gente seguir, tentando entender um pouco do contexto, né? Enoquiano é uma paixão nova. Pessoal, antes da gente seguir tentando analisar um pouquinho do contexto histórico, num resumo rápido, para quem nunca ouviu falar disso, o que é magia enoquiana? Vamos, Ulisses, vai, Ulisses. O que é magia enoquiana? Se o cara chegou para você na rua agora, você está com o livro Magia Enoquiana for Dummies, o cara vira para você e fala, o que é isso aí? Como é que você define? Então, na verdade, você tem que analisar uma série de contextos históricos, né? Porque o nome magia enoquiana é um nome que vem do século XIX, por conta da Golden Dawn. A Golden Dawn, ela foi uma ordem que ela pesquisou vários livros antigos, manuscritos, e ela trazia esses dados de séculos atrás para o século dela, para o século XIX, quando ela iniciou. Então, no caso desse nome magia enoquiana, ela consultou os diários de um outro sujeito chamado John Dee, que é do século XVI, só que ela não teve acesso a todos os diários dele. Teve acesso a somente algumas partes, né, de uma determinada parte para frente. Então, daqueles diários, tinha um sistema mágico que estava sendo descrito ali por ele ao longo de anos, né? Então, a Golden Dawn, ela teve acesso a partes desses diários, e, a partir dali, ela leu aqueles diários, os caras lá estudaram aqueles diários, e criaram um sistema de magia, usando partes das informações que eles encontraram. E a esse sistema mágico, elas chamaram de magia enoquiana. Então, não tem nada a ver com Enoque. O que tem de Enoque na magia enoquiana é o seguinte, é que lá nos diários do John Dee, de acordo com as informações que eles... porque os diários dele, o que continha? Eram práticas teúrgicas, onde eles invocavam anjos, e os anjos passaram para ele um sistema mágico. Né? Então, foi em cima desse material que a Golden Dawn criou a tal da magia enoquiana. De acordo com esses anjos, e o que está escrito no diário, é que o primeiro praticante daquele sistema mágico que o John Dee estava recebendo foi Enoque. Então, aquela história, quando a gente pega a Bíblia, que o Enoque foi um cara que caminhou com Deus, uma série de coisas, quando você conhece ali aqueles textos do John Dee, teoricamente, Enoque entrou em contato, um anjo apareceu para ele, entregou para ele um sistema mágico, o Enoque fez aquele sistema mágico, se iluminou e foi levado por Deus, conforme consta na Bíblia que Deus o levou, né, aquela história toda. Então, esse é o conteúdo do diário do John Dee. Então, a Golden Dawn, quando ela teve acesso a esses documentos, ela viu que o Enoque foi o primeiro praticante daquele sistema e ela batizou o sistema dela de magia enoquiana. Né? Porque, teoricamente, foi o Enoque que foi o primeiro a fazer aquele sistema. Só que o que a Golden Dawn criou é algo diferente do sistema completo que está lá no diário do John Dee do século XVI. Mas então o John Dee nunca chamou o que ele estava fazendo de enoquiano. Ele dava algum nome para o sistema? Não. O John Dee, ele chamava o sistema simplesmente de magia angélica.
porque ele, na época, lá no século XVI, ele começou a fazer essas práticas teúrgicas para tirar uma dúvida a respeito de um outro livro que ele tinha, e aí os anjos chegaram para ele conseguiu fazer contato com determinados anjos, e aqueles anjos disseram o seguinte: olha, nós temos um sistema para passar para você, um outro sistema. E aí ele se empolgou com aquela história, e aí ele ficou durante anos, juntamente com um vidente chamado Edward Kelly, recebendo esse sistema. Mas para o Dee, aquele sistema se chamava magia angélica. Era o nome que ele tinha dado para o sistema. Então o Gondedal deu uma simplificada no sistema dele e nomeou de enoquiano. Ou não? Eu não diria simplificada. Como ela não teve acesso a todos os diários, porque depois da morte dele, o material do Dee foi dividido em duas partes, então o começo dos primeiros 6 livros ficaram... eles estavam num local físico e o restante estava em outro. E isso foi descoberto depois em épocas diferentes. Então, esses materiais foram separados, foram depois comprados por colecionadores diferentes, sabe? Então, esse conteúdo ele não foi completo. E a Golden Dawn, ela teve acesso a uma parte desse material, do meio para frente. Ela não teve acesso a todo o início, que montava toda uma parte era uma construção de materiais mágicos para a montagem de um templo. Então, a Golden Dawn não viu isso. Então, ela pegou da segunda parte para frente, que naquela segunda parte dizia que o Enoch tinha feito. Então, o que a Golden Dawn fez? Como ela não tinha o conteúdo completo, ela foi lá, ela teve que criar a base, criar uma base, um entendimento para aquilo que ela desconhecia. E ela fez um ritual diferente, né? Criou lá uma série de coisas novas, implementou, mudou algumas coisas para fazer sentido de acordo com as outras coisas que ela praticava. E aí, para isso, ela deu o nome de enoquiano. Certo. O Robson, mas então vamos lá, vamos voltar anteriormente da Golden Dawn. Como é que começou essa história com o Dee? Você fala na questão Golden Dawn? Não. Dee? Agora voltando lá. Voltando, na origem, lá no John Dee. Na origem. Como é que esse negócio começou? Bom, ele tinha interesse num livro chamado Livro de Soiga, como o Ulisses estava mencionando. E como tinha algumas tabelas no final do Livro de Soiga, muitas tabelas para falar a verdade, e ninguém nunca entendeu de verdade aquele negócio, ele decidiu pedir ajuda para os anjos. Como não tinha nenhum especialista, ele era um dos maiores especialistas em criptografia da época, e ele olhou aquele negócio e falou: o que é isso? Ele deve ter batido um pouco de cabeça para entender aquilo, antes de, vamos dizer assim, pedir ajuda dos anjos. E aí ele vai, chama um vidente, o primeiro vidente chamado Barnabás Saul, faz um trabalho, mas não segue adiante com esse vidente, porque provavelmente ele era um charlatão. Aparece Edward Kelly, e aí eles começam a fazer algumas práticas, como o Ulisses disse. Realmente os anjos falam que tem um sistema para ele, quando na verdade eles não entregaram um sistema. Eles entregaram 3. Sendo o primeiro deles chamado de Heptarquia Mística, o segundo a Sagrada Arte de Gebofal, e o terceiro a Viagem aos Éteres. E aí eles passam anos e anos e anos recebendo esse sistema, e quando a gente acha que a coisa é simples e que tudo isso não passa de uma história com E, a gente começa a entrar no sistema e ver que se isso tudo é mentira, então o cara que fez essa mentira é um gênio. Porque o sistema tem tanta profundidade, tem tantos níveis de entendimento diferente, e ele é tão matematicamente bem encaixado, que no final das contas você fala: se isso aqui for mentira, o cara que criou e desenvolveu isso daqui é no mínimo um gênio. O Dee, até onde eu me lembro, assim, ele não era qualquer um, né? Ele era uma figura... Ele era um figurão, assim, né? Ele era inglês, certo? Certo.
E ele era uma figura conhecida, inclusive, na corte, não é? Ele tinha relação com a realeza, chegou a ser espião. Tinha umas paradas dessas, não tinha? Sim, Dia era astrólogo, matemático, alquimista, e eu acho que tudo mais que você possa imaginar. Ele era um dos caras mais cultos do mundo na época dele. Ele não era um João Ninguém, ele não era só um bruxinho. Ele tinha influência na corte, e na época dele, pouca coisa se decidiu na Inglaterra sem passar na mão dele o assunto. Tem até aquela história da assinatura dele, né? Que era Aos Olhos da Rainha, que acabou virando 007 do James Bond. Tem todo esse background, né? O Ulisses, acho que o Ulisses uma vez contou um pouco sobre isso também. Sim. Tem essa história que a assinatura dele era 2 bolinhas com um tracinho por cima, aparecendo aqueles binóculos de ópera. E, de acordo com a lenda, parece que a rainha escrevia para ele assinando simplesmente como M, que é o nome da chefe do 007. Beleza, aí, ok, então vamos lá. Ele não conseguia compreender como é que chama o livro? O livro. Repete aí. É o livro de Soiga, não é, Ulisses? Soiga. O nome completo é Aldarraia Sive Soiga Vokor, né? Mas ficou popularmente conhecido como o livro de Soiga. Certo, mas aí a partir daí, para ele não entender e falar, mano, eu preciso de um médium para entender isso, qual é que é o rolê? Como é que isso começou, Ulisses, de certa forma? Então, o Di, ele tinha adquirido esse livro. Esse livro é um livro de magia basicamente astrológica. Então, ele é um livro em latim, onde o autor do livro ele não se identifica. Eu tenho aqui as minhas dúvidas que o autor daquele livro seja o próprio Tritêmios. Por que eu falo isso? Porque as tabelas... Então, esse livro, o que ele faz? Né? Ele tem lá toda uma introdução do livro falando de uma espécie de uma gemátria em cima do alfabeto latino, aí depois tem uma hierarquia de seres, de anjos, de espíritos em cima daquelas letras, e depois, no final do livro, tem essas tabelas que elas começam, são tabelas astrológicas, são 36 tabelas, com 36 linhas por 36 colunas, repleta de letras. As primeiras 12 são signos de de Áries a Peixes, depois repete os signos novamente, depois vão para os 7 planetas, 4 elementos, e a última tabela se chama Magister, né, a tabela do mago, né? E aí, com essas tabelas, um dia ele tentou entender o que significavam aquelas tabelas e ele não compreendia. O interessante é que essas tabelas, agora, no nosso tempo, elas foram reveladas, assim. Elas foram inseridas dentro de algoritmos de inteligência computacional e o algoritmo foi quebrado. E, no final, é bem simples o algoritmo. Cada tabela, ela tem uma palavra-chave. E uma palavra, como são 36, né, então elas são múltiplos de 6. Então, cada tabela tem uma palavra de 6 letras. Que elas aparecem na primeira coluna. Você pega a coluna da tabela, você tem as 6 letras, depois as 6 letras ficam invertidas, depois as 6 letras de novo invertidas, você vai fazendo assim. E aí o restante da tabela é uma regrinha matemática que você vai pegando a letra de cima e de baixo, vai fazendo um cálculo e ele preenche a tabela inteira. E o Di não se ligou nesse algoritmo, né? Então o que ele fez? Como ele não conseguia entender, ele viu que o único jeito, e ele achava que aquilo vinha era algum ensinamento que não foi concebido por uma mente humana, ele imaginava que aquilo foi recebido de alguma coisa divina. Então, a partir daí, ele leu o livro, se interessou, e falou assim, eu vou ter que entrar em contato com alguma inteligência extrafísica para entender qual a função dessas tabelas no final, que ele não sabia aplicar aquilo. Foi aí, então, que ele entrou em contato com o primeiro vidente. Fala aí, Robson. É importante mencionar que, antes de John Dee, a maior autoridade conhecida em
criptografia foi Johann Trithemius. Por isso que eu acho que foi ele que fez o livro. Só conseguiu ser quebrado recentemente também. Por isso que eu acredito que aquele livro tenha sido escrito por ele, porque o modelo criptográfico que tem lá tem muito, se não foi ele, foi algum discípulo, alguma coisa relacionada ao Trithemius deve ter, mas é uma especulação minha, porque a gente não sabe exatamente quem é o autor. Bacana. É bem preciso do Ulisses dá essa ideia do livro de Soigas ser um livro escrito por Trithemius, porque realmente só quem conseguiu produzir um material daquele nível, a nível magístico e criptográfico, foi o Trithemius, antes disso. Certo. Beleza, então ele teve acesso ao livro, e aí a partir daí o que acontece? Bom, ele já devia conhecer ou teve algumas indicações sobre o Barnabas, certo? Ele tinha um headhunter de videntes lá que eu costumo brincar, que é o Mr. Clarkson, foi lá e apresentou para ele o Barnabas Saul, e aí eles tiveram a primeira experiência com o Saul, né? Então eles fizeram lá o primeiro ritual. Nesse primeiro ritual, o Di, ele estava, na minha percepção, ele estava um pouco desconfiado do vidente, então ele começou a fazer perguntas sobre tesouros, sobre coisas assim, fora do livro. Então ele não toca no assunto do livro. E aí estava testando o cara. Eu acho que ele estava testando o cara. E aí o vidente vem, aí fala assim, olha, apareceu aqui o anjo Anael. E aí o Di vai escrevendo lá no diário, né, o anjo Anael apareceu, aquela coisa toda. Aí o anjo fala, meu nome tem 2 N's. Né? Aí o Di, ele olha para esses 2 N's, acha estranho, porque teoricamente no hebraico, quando não tem 2 nuns, né, que é o nome em hebraico, a letra N em hebraico seria Nun, e no nome em hebraico não tem 2 Nun. Aí ele fica mais cabreiro ainda, na impressão que dá. E posteriormente, passado um tempo, né, o Di só fez uma ação com Barnabas Saul, e posteriormente o Barnabas ele assume, ele fala assim, olha, eu inventei tudo aquilo. Mas o interessante é que o vidente fala para ele o seguinte, na prática, ele falou assim, olha, você está vindo algo, o anjo que vem para o vidente fala assim, olha, você vai receber algo grandioso, só que não das mãos desse vidente, mas das mãos de outro. E foi exatamente o que aconteceu. Então, a prática falsa do Saul, ele fala, é falso, mas aconteceu na íntegra. Né? Não era totalmente falsa, né? Então, se foi falso, nem o próprio vidente sabia. Acho que ele achou que estava inventando e, na verdade, ele deveria estar recebendo alguma coisa. Porque veio o Edward Kelly, e aí todo o sistema de magia que a gente chama de enochiano, né, foi passado para o Kelly. Então, ele acertou, certo? Um dos grandes dilemas... Um dos grandes dilemas é o fato do Kelly também ter um background meio esquisito, né? Ele era meio... O que a gente chamaria hoje de meio picareta, né? Era o picareta, mas... E assim, você percebe, quando você começa a estudar os diários, os pontos aonde ele é picareta e os pontos aonde você fala, meu, não tem como o cara ser picareta nessa parte aqui. Então, quando envolvia grana, envolvia coisas que poderiam beneficiar o Kelly ali materialmente, você via que ele dava uma puxada para o lado dele, né? Mas tem partes, cara, do diário que quando você começa a estudar, cara, você fala, meu, o cara teria que ser um gênio para fazer isso propositalmente. Se ele tivesse inteligência para fazer esse nível de material, ele teria inteligência para fazer outras coisas, né, em outros níveis. Ele deveria, se ele criou o sistema, ele era um gênio. Porque ele deveria ter, então, uma memória fotográfica dessas que seria quase sobrenatural, eu diria, de conseguir decorar tantas coisas, tantos nomes, na frente de uma outra pessoa que, teoricamente, era uma das mentes mais brilhantes daquela época, e enganar o cara. Né? Então, algo muito difícil de acontecer. Se Kelly fosse uma fraude, então ele era a melhor fraude do planeta na sua época. E uma coisa importante mencionar é que quando nós vemos gravuras do Kelly, né, ele normalmente está segurando um livro.
E quando nós aproximamos essas gravuras, nós vemos que está escrito Tritêmio no nome do livro que ele está segurando. Entendi. Isso é interessante, porque muita gente pensa que o Kelly era um cara totalmente ignorante, e não é. Kelly, ele era um cara que tinha ali, ele era um cara, foi alfabetizado, teve estudos, sim, teve acesso aos livros de Tritêmios, como o Robson mencionou, aos livros do Agripa, ele conhecia muito de Bíblia também. Ele não era um cara burro como é pregado por aí, cara que conhecia. Mas E posteriormente ele inclusive escreveu um livro sobre alquimia. é verdade. Né? Após o trabalho com John Dee, ele ainda escreveu um livro sobre alquimia. É reputado a ele essa capacidade de desenvolver ouro a partir de outros metais. Isso pós ainda trabalho com John Dee. Porque esse trabalho, tecnicamente, foi longo, né? Quanto tempo eles levaram para desenvolver para trazer esse sistema todo? Foi de dezembro de 1581 até março, se eu não me engano, março, abril de 1587. Não, Porra, 6 anos. Esse foi o período que eles ficaram juntos. Depois, dali para frente, não tem mais registros nos diários dos dois. E aí se interrompe os diários do Dee, aí só vai ter anotações no diário 20 anos depois. O Dee ficou 20 anos sem registrar mais nada. E aí, 20 anos depois, tem pouquinhas coisas, algumas experiências finais dele, e logo na sequência o Dee morre. Mas, essencialmente, nesses 6 anos, ele completou o sistema ou não? Ficou ponto em aberto? Na verdade, o sistema ele foi completo em 2 anos. Tá, o resto depois era só experimentação. O resto depois eles não chegaram a testar o sistema, na verdade, né? Então, o sistema ali, 2 anos e pouquinho, vai um pouquinho mais de 2 anos. Mas o sistema começa ali basicamente com Kelly em 1582 e 1584 o sistema termina. Tudo que a gente tem hoje do sistema foi passado ali. A única alteração que foi aparecer foi em 1587. Depois vem aquele anjo Rafael, entrega uma tabela nova, mandando alterar uma tabela que foi passada antiga. Né, que é aquela história bem conhecida lá da troca de esposa. O Robson está rindo ali, ó. O Robson está rindo. Robson tem um comentário maligno. Sempre que eu escuto a história do swing das esposas, eu começo a rir, porque que anjo safadão, né? Que anjo safadão. O grande ponto é o seguinte, vamos lá. Ok, eles não chegaram a aplicar esse sistema então, certo? Isso, boa. Não, eles só anotaram, o Dee anotou, o Dee teve contato com alguns anjos do sistema, principalmente daquela primeira parte que o Robson falou, que é a heptarquia mística. Então, aqueles anjos todos apareceram para eles, tudo. Quando entrou nessa segunda parte, onde surge mesmo lá o nome de Enoque, tem uma história que aparece o livro de Enoque, lá uma série de coisas, aquilo ali, ele só preparou alguns materiais necessários, com erro ainda. Quer dizer, ele montou um livro de súplicas e ainda errou o livro dele está errado, mas ele não chegou a executar aquele ritual. Né? Os anjos passaram para ele, você vai ter que fazer um ritual de 18 dias, depois passou um ritual de 50 dias, e ele não fez esses rituais, e esses anjos finais, que tem lá que a gente chama de grande tabela, que tem uma hierarquia toda de anjos, com aqueles anjos ele não viu nenhum, não conversou com ninguém, somente com os primeiros anjos. Então, na verdade, ele não testou mais ou menos, ele não testou todo o sistema, mas parte do sistema ele testou, por nada. Não, ele não. O sistema ele não testou. Ele montou. O que dá para perceber é que ele fez os equipamentos todos, mas não tem registro das práticas dele, do sistema. Por exemplo, quando você tem lá na heptarquia mística, né? Então, para fazer heptarquia, você tem
ter lá todos os materiais, anel, mesa, a bola de cristal, as insígnias, uma série de coisas. Aí tem uma oração que ele coloca no grimório dele, que ele chamou de Epitarquia Mística. Ele fez um livro com base nos diários dele, de como seria o ritual, o que teria que ser feito na segunda, para chamar o anjo da segunda-feira, o anjo da terça, aquelas coisas todas. Mas não consta no diário que na segunda-feira de tal dia ele executou o ritual da Epitarquia Mística e apareceu o rei da Epitarquia. Não, ele simplesmente, os reis apareceram para entregar a instrução para ele. Olha, quando você for fazer o ritual para chamar o rei tal, e aí aparecia o rei vestido com a roupa tal, segurando alguma coisa na mão, tudo isso está escrito nos diários. Mas não tem o registro dele chamando aquele rei numa prática. Simplesmente o rei apareceu, entregava alguma coisa para ele, e aí havia um outro, né, passava alguns ensinamentos, mas não o ritual em si. Inclusive, a primeira publicação do Epitarquia Mística é uma tradução minha para o português. Está circulando ainda aí o Grimório da Epitarquia Mística que eu traduzi para português. Antes não existia. Entendi. E, bom, até falando sobre não existir, certo? O Di falece, né? E depois a gente tem a Golden Dawn, mas aí já é, cara, quase século XX, certo? Manipulando isso. Esse sistema desaparece nesse período, nesse meio de caminho, ou alguém lidou com isso? Teve um infeliz que trabalhou com isso. E a minha posição é de infeliz porque causa bom. Ele só causou problemas. Ele é causa ruim, na verdade, porque ele só ajudou a complicar a situação como um todo, porque ele é um crítico do Dr. John Dee, e eu acredito que ele é contemporâneo até do John Dee. Estou errado, Ulisses? Não, ele é um pouquinho depois, na verdade. Algo assim. Ele pegou, se eu não me engano, Causabon, ele é de 1650, por aí que sai o livro dele, eu não me recordo da data, mas ele é um pouquinho posterior. Ele tem acesso à aquela parte que foi para Godendal, foi justamente a parte que o Causabon teve o acesso. Então, ele também não teve acesso ao material completo. Então, o que ele fez? Ele escreveu um livro que é chamado The True and Faithful Between John Dee and Some Spirits, se não me engano, mais ou menos algo assim. E ele faz um prefácio enorme, classificando o Dee e o Kelly como dois malucos, envolvidos com magia negra, fazendo rituais demoníacos, uma série de coisas assim. E ele publica o diário do Dee na íntegra. Né? Então, tem ali a introdução dele, e ele copia o diário e publica. É tipo assim, eu quero condenar o cara, mas eu quero divulgar o trabalho dele. Ele divulgou... no final, eu acho que até ele ajudou, porque eu tenho a impressão que a Godendal não teve acesso aos manuscritos do Dee. Eu acho que o Matters da Godendal, ele teve acesso ao livro do Causabon. Né? E com base no livro do Causabon é o que ele acabou montando os rituais da Godendal. Da Godendal, tá. E aí, ok, vamos lá. Então, beleza. Então, a gente teve esse ato, e aí isso chega na Golden Dawn. A primeira coisa que eu quero entender, que vocês já estão... Eu acho que teve um livro antes da Golden Dawn, que é o tal do Liber H. Liber H de quem? Então, eu não sei exatamente de quem que é o Liber H, que é um pré-sistema enoquiano, né, Robson? Você já chegou a ver esse material? Né? Eu vi já esse livro e, sinceramente, ele está no meu radar para fazer uma tradução dele, inclusive. Nesse Liber H, é tratado ali um pré-sistema da Godendal, vamos chamar assim. Onde ali é no Liber H que consta que tem aqueles 4 seres viventes aparecem, porque no Diário do Dee existem 4 anjos que são chamados os anjos que ficam nos 4 pontos cardeais, assim, são 4 nomes máximos ali. Quem atribui que a essas entidades eram aqueles 4 anjos que são do Apocalipse e de Ezequiel, lá que tem cabeça de touro, de leão, de águia e de homem, vem desse livro H, desse Liber H.
né? E aí essa história entrou para dentro da Golden Dawn. Se eu não me engano, ele é predecessor da Golden Dawn. Depois, aí surgiu a Golden Dawn e essas coisas todas. Agora, quem é o criador dele, eu honestamente não lembro se mas ele não cheguei pertencia a nenhuma ordem pré-Golden Dawn, assim. Cara, eu acho que não. Eu vi pouco desse livro. Eu tenho até uma cópia dele aqui, um PDF dele, mas eu já li algumas partes, mas eu não fui muito a fundo nele ainda. É uma obra anônima. Entendi. Se eu não me engano, é anônimo. Eu não tenho certeza. Agora sim, vamos lá. Então vamos lá, saindo um pouquinho da história, vamos efetivamente sobre o sistema. Primeiro, dá para fazer o que a Golden Dawn fez? Assim, não ter os primeiros seis diários e querer construir, fazer sei lá, adaptação do sistema baseado nisso? Antes dessa, só uma pergunta mais pessoal. Como é que vocês chegaram nesse negócio? O Robson falou que nasceu em cima dos livros e, por acaso, a mãe dele cantava para ele dormir, pelo visto. E você, Ulisses? Como é que foi? Como é que você chegou nisso? A mãe do Robson fazia chave no Kenan para ele dormir. Não, conta aí. Como é que foi? Como é que você chegou nessa parada? Cara, eu acabei entrando nessa por conta da maçonaria, né, de estar estudando lá na maçonaria, de fazer parte. Aí eu comecei a ler uma série de livros, e aí eu tive contato com o livro da Golden Dawn, e aí eu fiquei sabendo que aquela Golden Dawn era uma ordem de magia fundada por maçons. E, cara, a maçonaria não tem isso aí, né? Lá na minha loja, o pessoal mais antigo era o pessoal bem mais caretão, assim, né, cara? O pessoal de mais idade. Eu era novo lá, quando entrei na loja, eu era o caçula da loja, né? E aí, na hora que eu vi essa história de magia envolvendo maçonaria, eu falei, que parada legal essa aqui, né, cara? O que esses caras faziam, né? Disruptivo, gostei, né? E aí, eu comecei a ler o livro e vi lá uma série de assuntos que eu já tinha um conhecimento, né? Que era tarô, que era cabala, sabia o que era astrologia, né? Então, tinha algumas coisas que eu sabia. E apareceu a tal da magia noquiana, e eu o que é isso aqui, né? E aí me chamou a atenção. E aí, passados uns anos, eu vi que o Goya dava cursos disso aí, né? Tinha uma colega lá no grupo, acho que do TDC, ela falou, vou chamar o Goya para vir para São Paulo para dar um curso de Enochiano. Aí eu falei, tem um negócio lá da Golden Dawn. Eu falei, tem interesse. Aí acabei fazendo um curso com o Goya. E, cara, na hora que eu tive contato com a primeira vez com isso daí, eu falei, eu quero estudar isso aqui. Aquilo me chamou muita atenção. E à medida que você vai estudando, o negócio vai te chamando mais. E, é um universo esse assunto. Porque eu já cheguei à conclusão que eu vou estudar isso para o resto da vida e não vou entender tudo. Mas na mesma pauta, Belli, beleza. A sua família tinha o background de Goiás e tudo mais. Quem tropeçou, quem abriu as portas para o Enochiano foi você, pelo que eu entendi. Sim. A minha história com o Enochiano é um pouquinho longa. Ela passa pela situação de eu estar saindo do Brasil e vindo para o Japão 10 anos atrás, onde meu pai, antes de eu vir para cá, eu tinha me tornado evangélico na época. Olha só que lixo. E aí, antes de vir para o Japão, eu fui me pedir do meu pai, pedir a bênção do meu pai para mim vir embora. E meu pai olhou na minha cara e falou, provavelmente eu nunca mais vou te ver na minha vida. E ele morreu realmente e a gente não se viu. Mas antes disso, ele pegou um livro da prateleira, ele tirou o livro The Golden Dawn, do Israel Regard, e entregou para mim. Ele falou, leva. Eu olhei para o livro e falei, eu não acredito nisso. E ele falou, não interessa o que você acredita, eu estou dando para você levar o livro. Leve. E eu peguei o livro, nem abri, peguei o livro, joguei na mala, falei, tá bom, vou levar. Cheguei no Japão, minha esposa teve uma crise de fé, onde ela caiu, ela começou a ver a realidade e ver que o mundo evangélico não fazia nenhum sentido. E antes dela se tornar completamente ateia, eu falei, não, seguinte, você não pode se tornar ateia antes de conhecer
tudo quanto é lugar religioso que existe. E o último lugar que a gente bateu foi um terreiro de Umbanda. E nesse terreiro de Umbanda, quando eu entrei lá... Peraí, detalhe. Você estava onde essa época? No Japão. Ok. Então, pra Eu galera fico entender, imaginando ele um foi no terreiro de Umbanda cheio de japonês, cara. Deve ser o mó bagulho é barato. louco. Imagina o E preto aí? velho falando em japonês. Duro se o preto velho for Tanaka. Mas vamos lá. Eu entrei dentro do terreiro, e quando eu entrei dentro do terreiro, o pai de santo, ele virou para mim e falou: você é bem-vindo aqui, só que seu lugar não é aqui. Mas você é bem-vindo de qualquer maneira. E aí... Só um parênteses, esse é um bagulho muito louco de muito terreiro de Umbanda. Tipo, a entidade olha na sua cara, ela sabe que o seu rolê não é aquele. Tipo, você tá liberado, você pode vir aqui o que você quiser, mas ela sabe que o seu rolê não é aquele. É muito louco isso, né? E aí ele fez um gesto que me chamou muito a atenção. Ele fumou exatamente como meu pai fumava. Ele olhou dentro dos meus olhos, por cima dos óculos, como meu pai fazia, e falou: você tem que terminar o que você começou. E eu lembrava que o último livro que eu não tinha terminado de estudar era o Ars Goetia, do Lemegeton. Porque meu pai me educou na magia com base no Lemegeton, fazendo o caminho do universo. Dos 5 livros do Lemegeton, a gente veio Ars Notória, Ars Almadel, Ars Paulina, Ars Teurgia Goécia e Ars Goécia. E a única coisa que eu não tinha tocado tinha sido na Goécia. E aí, eu acredito que podia ser meu pai incorporado quando ele mandou aquele recado. E ele disse: você tem que terminar e você tem que estudar Goécia. E não tinha como um cara que nunca tinha me visto na vida, no Japão, olhar para mim e dizer uma dessa, olhando na minha cara, sem nunca ter me visto, e eu falei: putz, eu tenho que terminar esse negócio. Fui estudar Goécia. Por consequência, eu caí naquele primeiro livrinho que eu comprei de Goécia, para terminar o estudo, foi aquele A Goécia Ilustrada, da Lester Crowley. Foi o meu primeiro contato ali com a Goécia. E aí, vendo um pouquinho sobre Crowley, eu falei: caramba, eu tenho que estudar um pouquinho também de Golden Dawn, então, para entender isso aqui. Que livro eu lembrei? O livro que estava na mala. Quando eu peguei o livro que estava na mala, eu abri e ele estava todo escrito por dentro pelo meu pai, na borda. Para ilustrar, pessoal, para quem estiver vendo pelo YouTube, é esse cara aqui, ó. Eu vou pegar o meu aqui. Esse é o culpado meu também. Cara, se você não começou por esse, você acaba tendo esse por causa de referência, né? É quase que referência bibliográfica obrigatória. O meu tá aqui, é um Golden Dawn em inglês. Esse é o que seu pai te deu. Exato. E aí, gente, eu tive que começar a estudar e eu percebi que meu pai deixou o livro todo comentado para mim. Que presente. E aí, eu percebi que, com o tempo que eu fui estudando o livro, eu percebi que os recados eram para mim mesmo. Eu acho que quando eu me afastei da magia, meu pai falou: esse filho da puta vai voltar e talvez seja tarde demais. E aí, ele começou a escrever no livro para mim. E realmente essas anotações me valeram muito, porque me adiantaram o entendimento todo do sistema. E não tem como você esbarrar na Golden Dawn e você não esbarrar no Enochiano. E aí, de repente, eu percebi que eu tinha algo na mão que era muito mais valioso que a Goécia. Aí eu falei: caramba, eu preciso estudar essa parada. E aí eu fiz um curso com um americano, Jason August Newcomb, e não entendi nada. Por quê? Ele não fez questão de ser tão claro nas explicações como, por exemplo, meu pai fazia. E meu pai ele era do tipo sarcástico, que gostava de ensinar fazendo você pensar, fazendo perguntas ácidas, fazendo perguntas difíceis. E era aquela coisa de cursinho, né? Você vai, faz isso, desse jeito, assim. Não explicava o fundamento, não tinha... Aí eu fiz o curso do cara, beleza. Não é que o curso do cara seja ruim.
Mas, assim, é um curso online. E aí eu falei, pô, aí nesse curso online eu conheci um cara e esse cara me mostrou a foto de um tapete. E agora minha história se liga com a do Ulisses. Esse tapete foi o Ulisses que fez à mão. E esse cara me mandou uma foto do tapete do Ulisses. Eu achei da hora e eu pedi para esse cara que me mandou a foto. Cara, eu posso copiar? Ele falou, pode. E eu mandei confeccionar um tapete desse, igual ao do Ulisses, numa loja do Brasil. E aí o Goya percebeu que era um plágio do material do Ulisses. E aí, cara, aí eu fui julgado como plagiador safado. E aí eu tive que chegar, não, falar, pera lá, vamos esclarecer essa situação aqui. Chamei o Goya falou do Ulisses, aí eu conversei com o Ulisses, e aí ficou tudo certo. Porque eu nunca disse que tinha sido eu que tinha criado aquilo. Eu sempre deixei claro que aquilo, eu tinha visto uma foto que um amigo meu tinha me mandado. Tinha pedido autorização para fazer a cópia, ele me deu. Só que eu descobri que não era dele o que ele me autorizou a copiar. E aí eu caí com o Ulisses. E aí, conversando com o Ulisses, acabei fundando um grupo de estudo de magia enoquiana, até porque eu ainda estava na vibe de tentar entender melhor o negócio e a coisa toda. E, de repente, conheci o Ulisses e o Ulisses me ajudou bastante nessa caminhada de entendimento, porque o Ulisses ele é um cara muito minucioso e ele estuda muito na raiz. Eu pratico uma magia neo-enoquiana, que é a magia enoquiana da Golden Dawn. O Ulisses pratica um sistema mais purista, mas eu acredito que o fato de eu ter conversado bastante com o Ulisses, a gente ter feito muitos estudos no começo do grupo, e a coisa toda me fez acelerar muito o processo. Indicações de livros que o Ulisses fez para mim, e foi assim que eu acabei já tendo na mão o conteúdo da magia enoquiana da Golden Dawn, acabei conseguindo entendê-la melhor. Mas essa história que o Robson contou do tapete foi engraçada, rapaz. Porque eu acabei... Que tapete é esse, Ulisses? Tá aí? Cara, tá fácil aí. Depois eu comecei... Do Robson tá. O Robson tá. Então, quando eu comecei a estudar magia enoquiana, eu estava aprendendo, né? E eu lembrava, assim, eu estava estudando aquele ali. Eu comecei a estudar... Tapete da discórdia. E como no enoquiano não tem círculo mágico, né? Você vai estudar os grimórios ali mais solomônicos, todos eles tinham um círculo mágico de proteção. E eu, por não conhecer ainda o sistema todo, eu tinha que ter alguma coisa, né? Que fosse algum cercado, alguma coisa que protegesse ali você dessas entidades, né? Eu falei, eu vou fazer umas letras enoquianas, né? E aí eu comecei a pintar aquilo ali. Aí fui pintando, eu pintei à mão, né? Comprei um tecido lá, fui pintando. Foi bacana, assim. Peguei os nomes das entidades mais elevadas lá e fui fazendo aquele desenho. Segui minha intuição, né? Bom, e aí eu cheguei a tirar umas fotos disso e eu coloquei no Pinterest. Criei uma conta anônima e deixei lá publicado. Eu falei, nunca vou dizer que eu mexo com esse tipo de coisa, né? Aí eu falei, não vou associar isso ao meu nome, né? Por conta que depois que chegou a pandemia, aí você fala, ferre-se, né? Pandemia, você fala, eu vou morrer mesmo, vai morrer o mundo inteiro, vou morrer, então não tem problema. No mundo pós-apocalíptico vale tudo. Vai ser todo mundo zumbi. O que é um tapete enoquiano? O que é um tapete, né? Então, tudo bem. E aí depois eu me arrependi de ter publicado aquilo e eu fui lá e deletei aquela conta. Só que, cara, uma vez na internet, está sempre na internet, né? A coisa não tem fim. Aí um belo dia, eu navegando por um dos grupos de Facebook, era até um grupo desses de Goécia lá, tudo, aí eu vejo lá um anúncio de um cara vendendo um tapete de Salomão, não sei o que de Salomão, um tapete não sei o que, tapete enoquiano. Eu bati o olho e falei, cara, onde que o cara arrumou esse tapete aí, né, cara? Eu falei, vou dizer que eu fiz, né? Mas eu fiquei curioso, eu falei, se ele estava vendendo, eu falei assim, pode vender, é legal, né? Sem problema nenhum, mas eu fiquei curioso para falar, da onde ele arrumou isso daí, né?
E aí eu entrei em contato, era o Durso, né? Que é o cara querido, assim, né? Aí falei, pô, cara, esse tapete aí é enoquiano, né, cara? De onde veio isso aí? Aí ele, não, isso aí vem de grimórios antigos, medievais. Aí eu falei, mano, só que fui eu que desenhei esse negócio aí, cara. Aí ele, pô, cara, sério, desculpa aí, cara, que não, que um amigo meu mandou do Japão para mim, eu achei que ele tinha tirado de algum grimório, porque ele sempre manda umas coisas de grimório para fazer, eu achei que era de grimório. Mas eu te pago royalties. Eu falei, não, cara, esquece royalties, não quero royalties não, cara, fica à vontade, né? Eu só quero, eu falei, a única coisa que eu quero, eu falei assim, eu quero conhecer quem que é o cara do Japão que pegou isso daí, né? E aí, Como que você chegou no Japão, né? como é que, não, imagina a minha cabeça, como é que esse negócio foi parar no Japão, cara? Não é possível. Aí foi então que o Robson entrou em contato comigo, eu falei com o Goya, parece que eu já conheci o Goya, não sei exatamente, o Goya falou, não, eu sei quem que é. E aí o Robson me mandou uma mensagem, ó, fui eu, cara, desculpa, não fiz nada. Eu falei, não, cara, relaxa. Só queria conhecer como é que o negócio que eu desenhei, que eu não tinha a menor pretensão, foi aparecer lá no Japão, né, cara? Eu falei, pô, que fantástico isso. Esse rolê é cheio dessas paradas estranhas, tá ligado? Tipo assim, papai é um cara que você conhece outro cara, que daqui a pouco tem um cara que aí de repente você fala, caralho, não, mas tipo, a gente tá fazendo a mesma coisa aqui, e aí fica brother e tal, é cheio dessas maluquices. Se a gente começa a fazer episódio só contando essas histórias de tipo, como você conheceu tal cara? É sempre uma ligação que você fala, mano, não faz sentido isso. Não, mas é isso aí, tipo... E veja só, ele nem viu, o Robson nem viu o seu tapete na internet, propriamente dito. Ele viu numa foto de alguém que já tinha o negócio. Cara, então... Foi a foto que eu coloquei, tirei, alguém já tinha copiado naquele meio termo, foi lá para os Estados Unidos, e aí foi parar na mão do Robson no Japão, que era um brasileiro e mandou confeccionar no Brasil. Deu a volta ao mundo o negócio. Loucura. Agora, voltando àquele ponto lá, o Robson falou uma coisa interessante. Ele falou, pô, o Ulisses lida com o enoquiano mais tradicional e eu lido mais com o enoquiano mais pós-Golden Dawn, que é aquela coisa que eu falei lá atrás. Assim, a Golden Dawn não tinha os 6 primeiros diários do Dee, certo? Dá para construir um sistema sem ter esses... Porque às vezes você não tem a parte do final, ou tem algumas lacunas no meio, você liga o Lé com o Cré e dá um ajuste ali. Porra, não tinha o começo, meu. E, tipo, tinha como eles construírem realmente um sistema sólido sem esse começo? Não tinha, mas eles fizeram. Assim, tinha, mas eles fizeram. Quando que esses 6 diários primeiros ressurgem? Ulisses, o cara da história é Ulisses. Então, na verdade, assim, quando o Dee falece ali por volta de 1608, 1609, a propriedade dele é comprada e aí se encontra essa parte que foi para Golden Dawn, né? Então, aquilo foi o que tinha na residência do Dee, foi na mão de um colecionador chamado Robert Cotton. Depois ele tinha a biblioteca dele, era um cara bem famoso lá, que tinha uma série de coleções que hoje pertence tudo ao Museu Britânico. E a primeira parte do Dee, ela estava escondida no fundo de um baú eu não lembro se era cedro ou carvalho, que ficou escondido lá, que era onde o Dee guardava os materiais dele. E isso foi só descoberto 50 anos depois da morte do Dee. E esse segundo material foi para um outro colecionador, que é o Elias Ashmole, que é um cara bem conhecido no meio maçônico ali, porque tem algumas lendas sobre ele ser o primeiro maçom especulativo, tem uma série de história com eles. Então o material se dividiu. Então o Causabon, então, quando esse material da biblioteca do Robert Cotton foi publicado antes, né, já estava disponível na biblioteca dele para quem tinha acesso, foi aí que o Causabon acabou fazendo contato, se eu não me engano, com o filho do Robert Cotton, e ele teve acesso aos manuais e aos materiais do Dee, né? E ele acabou fazendo o livro, né, e publicando. E aí, posteriormente, é que se descobre aquele segundo material, que era a primeira parte, que foi para Elias Ashmole. Mas aí a Golden Dawn, então, mesmo sem ter essa segunda parte, essa segunda, já se sabia que existia isso, mas o Mathers lá, mesmo sem ter essa primeira parte dos diários, ele consolidou um sistema.
Teoricamente, dentro da Golden Dawn, eles testaram isso. Porque a parte que a Golden Dawn teve acesso foi justamente as chaves dos diários para frente, com a hierarquia de anjos e tabelas. Então, eles tinham uma hierarquia, uma série de chamadas que eles poderiam fazer, que abriam lá os portais lá das cidades angelicais, e o nome dos anjos. É quase como se assim, perderam os livros de teoria, mas tá aqui os livros de prática. Testa aí, vê o que acontece. Testa aí. Tá, eu tenho uma. Assim, a gente tá indo na história e tal, eu não entendo nada. Então eu sou o cara que vai puxar o rolê para quem não entende, porque senão vocês vão começar a falar das coisas lá na frente. Ok, é um sistema de magia angélica. Tá, mas esses anjos, tem alguma coisa a ver com os anjos católicos, com os anjos islâmicos, com os anjos judaicos, com os 72 nomes de Deus? Quem ouve muito isso aí de cabala, desses outros rolês? Esses anjos enoquianos, tem alguma coisa a ver com esse rolê? Eu vou dar uma opinião, mas depois o Ulisses pode complementar. Quem transmitiu foi Miguel, Uriel. São nomezinhos bem conhecidos de qualquer um que conhece sobre anjos, sabe? Então, sendo esses nomes começaram a trazer os outros anjos da revelação, então a gente já vê que realmente vem por uma linhagem angélica. Sobre os 72 nomes de Deus, eles não aparecem como nós os conhecemos, mas existe uma relação entre o Sigillum Dei Amet, que eu poderia pegar também o meu depois para mostrar, e as 72 letras. Existe sim uma ligação, só que não é como a gente conhece. E a gente vê que existe todo um contexto angélico realmente em cima, mas quem traz é Miguel, Uriel, Rafael. São esses anjos bem conhecidos. Quem começa trazendo, né? Depois os anjos vão se revelando e aí começam a aparecer os nomes que aparecem na hierarquia mística ou no próprio sistema das tabelas. Você está me dizendo que a hierarquia angélica dessas 4 linhagens é uma hierarquia angélica, se não a mesma, pelo menos semelhante. Mas foi pelo menos apresentada pela linha que a gente conhece, pela via mais religiosa cabalística. Quando você começa a ver as hierarquias que são apresentadas, elas são basicamente anjos bíblicos que na Bíblia não são dados os nomes. Então, por exemplo, basicamente se tratam de 3 partes da Bíblia. Você tem a parte por exemplo, o que nós chamamos de epitarquia mística no enoquiano, são os anjos que são os governadores do planeta Terra, e eles foram criados nos 7 dias da criação, lá na parte do Gênesis. Tem um desses anjos que ele, inclusive, fala que ele foi o anjo que abriu o Mar Vermelho para Moisés, né, naquela história do Êxodo. A outra parte, quando entra naquela parte das tabelas que a Golden Dawn teve acesso, são os anjos que são citados lá na passagem do Apocalipse. O Sigillum Dei. Então, o que é dito, né? Por exemplo, lá quando o João começa a descrever a visão dele do Apocalipse, então ele faz o quê? Ele tem aquela visão onde ele tem lá aquela sensação do Cristo, está perto dele, e aí ele é levado a um local onde ele vê um trono, né, com Deus sentado no trono, segurando um livro na mão. Aquele livro que Deus está segurando na mão, que é o livro do Apocalipse, é transmitido para o dia. Então faz parte do sistema de magia enoquiana. E aí Deus está em volta de 24 tronos, onde você tem ali basicamente toda aquela corte que em volta de Deus ali no céu. Aqueles anjos todos que aparecem lá no Apocalipse, a gente sabe o nome deles no enoquiano, porque esses nomes estão passados. Nessa passagem do Apocalipse, também tem uma hora que o João ele diz que olha para o horizonte e tem um anjo subindo no horizonte carregando o selo do Deus vivo,
que é esse símbolo que está na mão do Robson. A Bíblia só está escrito o que é o selo do Deus vivo, mas de acordo com o sistema, é aquele símbolo que o anjo vinha carregando. Então, todo o sistema enoquiano, ele é em cima de passagens bíblicas. A questão é que ele te faz assim uma exegese, se eu não me engano, exegese, que é uma explicação que a Bíblia não traz, ele complementa. Então, a Bíblia faz uma passagem superficial, e lá no enoquiano a gente tem o nome do anjo, a gente tem a figura do desenho, que estava na mão do anjo, tem uma explicação muito maior. E a outra parte é em cima das 12 tribos de Israel, fala de Jerusalém Celeste, uma série de outras coisas. Então, é bem voltado para a Bíblia, para as questões bíblicas. O que vocês acham que existe de diferença, se fundamental, para um praticante, o cara que vai começar a estudar? O que vocês acham que existe de diferença fundamental entre estudar do John Dee ou de qualquer material que seja já passado pela Golden Dawn? Ou o cara tem que ler as duas coisas? Cara, as diferenças são brutais. A Golden Dawn coloca ritualísticas com deuses egípcios no meio, coloca várias outras questões que supostamente não passam nem perto do que seria o sistema recebido por John Dee, tá? Então, quando a gente fala de Golden Dawn, a gente fala de um sistema muito, muito, muito misturado. E quando a gente fala do sistema recebido por John Dee, a gente tem um contexto muito cristão ali, né? Então, assim, são práticas completamente diferentes. Verdade. Eu diria até que são entidades diferentes, cara. Porque a coisa ela é tão diferente uma coisa da outra. Por exemplo, você pega na visão da Golden Dawn o anjo que no material do Dee fala a função desse anjo é X, quando chega na Golden Dawn, a Golden Dawn fala que a função daquele anjo é Y, porque a Golden Dawn atribui àquele anjo elementos como água, fogo, terra, ar, essas coisas, que muda a característica original da função do anjo. Então, sem contar que a Golden Dawn se utiliza da tabela revisada, ou seja, daquela da troca das esposas. Tá, beleza. Tem alguma parafernália específica? Eu vi que o Robson mostrou um símbolo, um sigilo, vamos chamar de um instrumento mágico, ok? Existe alguma magia, alguma instrumentação que o cara tem que ter para fazer magia enoquiana, ou o cara consegue fazer com papel e caneta? Olha, é possível praticar certos sistemas da magia enoquiana sem nada, e existem paramentações diferentes para linhagens diferentes. Quando a gente fala do tradicional, a gente vai ver o que foi recebido no tradicional livro Golden Dawn. Mística. Não, tradicional, John Dee, purista. Tá. A gente vai ter o material recebido na Heptarquia Mística, que vai ser o sigilo, vai ser a mesa santa, vai ser o cristal, né, o uso das tabelas. A gente vai receber esse material. Quando a gente fala de Golden Dawn, é completamente diferente os materiais. É completamente diferente. Por exemplo, não se faz uso de mesa santa, não se deveria, pelo menos, fazer uso de sigilo Dei da prática neo-enoquiana. Então, assim, é bem diferente a paramentação de uma coisa para outra. Não se devia, diga-se de passagem, eu uso, é isso que você quis dizer. Né? Não se devia, porque os autores modernos usam. Porque a magia neo-enoquiana, ela também continuou evoluindo depois que a Golden Dawn acabou. Quando a Golden Dawn acabou, eles tinham um material. Só que conforme foi descoberto o material do John Dee, os novos praticantes dessa linhagem neo-enoquiana começaram a agregar também aquele conteúdo que faltava anteriormente da Golden Dawn. Ou seja, ampliando ainda mais o leque da salada. Isso é uma outra coisa que eu tinha notado aqui também, em relação a isso. Outro cara que foi muito... ok, não foi o principal, o grande trabalho dele, mas também lidou com ele foi Crowley, certo? Quando o Crowley pega o enoquiano, e Crowley pegou muitas coisas da Golden Dawn e trocou de coisas de ordem e meio que falou que era dele,
certo? Mas quando o Crowley vai lidar com o Enochiano, ele já utiliza esses diários iniciais ou não? Ele simplesmente pega o que estava ali na Golden Dawn e dá uma sequência direta? Ctrl+C, Ctrl+V. Ok. Melhor resposta. Porque aí depois a gente vem com outros caras também fazendo. Você tem o Duquette tem, acho que um livro de Enochiano também, não tem? Não, mas vamos fazer uma justiça com Crowley. Vamos fazer uma justiçazinha. Quando ele escreve A Visão e a Voz, né, e outros livros que ele escreve a respeito da magia enochiana, ele coloca, sim, experiências dele a respeito de viagens aos éteres, ele dá uma descrição de como é cada éter que ele visita. Então, assim, o Crowley tem a contribuição dele? Tem. Muito válida, inclusive. O grande problema é que a maior parte, sim, é Golden Dawn. Entendi. Tá. Então, é uma prática cerimonial. Existe uma paramentação toda específica. Ok? Toda essa paramentação, a da Golden Dawn foi desenvolvida agora, século XX, XIX, XX, e a paramentação da magia, vamos chamar, como você disse, mais purista, ela vem de grimórios medievais. Ela vem dos diários lá do Dee, que era aquela primeira parte a qual a Golden Dawn não teve acesso. Então, a ideia é assim, vamos deixar assim mais claro, né? Por exemplo, eu preciso de toda a instrumentação para falar com o anjo? Teoricamente não, porque o Dee, quando ele começou o processo, ele tinha uma bola de cristal e ele fazia as orações dele e a partir daí ele tinha um contato angelical. A ideia do sistema original é para você ir além, né? Então, para ter contato com o anjo, uma bola de cristal é suficiente, você já pode começar a fazer a prática. Agora, para você fazer as práticas da epitarquia mística e as práticas da arte sagrada de Gebofal, que é o sistema que tem nos diários do Dee, aí você precisa montar um templo. Então, esse montar um templo, aí você vai precisar construir um anel, uma mesa, ter selos, ter uma série de insígnias, aí tem todo o material, lâmen, né, uma série de coisas que você vai construir. Outra pergunta, acho que bem básica. Por que contatar os anjos enoquianos? Eu tenho até uma extensão dessa pergunta, que é o seguinte. A gente debate uma porrada de coisas e tal, de filosofias e sistemas e estruturas, e a base do esoterismo e tal, e das grandes ordens, era ali um autoconhecimento, conhecimento evoluído, mas uma possível ascensão, revelação ou coisas do tipo. Hoje, mano, esses moleques querem fazer magia para pegar mulher. Quer fazer magia para, sei lá, mano, para comprar uma moto. Certo? Quer dizer, é magia no nível mais rasteiro que existe. Até onde eu sei, enoquiano não é para esse tipo de magia. Eu ia perguntar isso logo em seguida. Entendeu? Não é um tipo de estrutura. Ele é um sistema ligado à evolução, a você, sei lá, ter um autoconhecimento, ter um nível de evolução ou de visão de espiritual ou de futuro, etc, etc, etc. Então, assim, hoje, como é que isso está inserido dentro disso? Quem tá buscando enoquiano? Porque é um troço também. E isso é um outro detalhe importante. Você vai começar a estudar enoquiano, amanhã você não vai estar fazendo nada com ele ainda. Certo? É um sistema que tem uma curva de aprendizado lenta. Certo? Então, assim, quem está buscando, para que serve? Certo? Em termos práticos, assim, por que alguém se envolve, como o Cris falou, por que alguém se envolve com o enoquiano? Qual o objetivo dela buscando esse sistema? Bom, já que o Ulisses jogou para mim, eu vou rasgar. Pode detonar. Detona. Bom, o sistema originalmente foi concebido para que se supunha que o John Dee ia fazer o mesmo processo que o Enoch passou de ascensão através dessas práticas teúrgicas, evoluir e chegar ao nível de Enoch, tá? É basicamente esse o ponto original. Vamos trazer isso para o nível mais rasteiro de magia que nós conhecemos hoje.
Depois que o LaVey pôs a mão no sistema, e a gente está falando de Anton Sensador LaVey, fundador da Igreja de Satã, que ele se apropriou indevidamente da magia enoquiana, e os satanistas que me desculpem, isso se tornou magia taumatúrgica. Ele pegou um sistema teúrgico e trouxe para a taumaturgia. O que é taumaturgia? Enquanto teurgia é esse caminho de ascensão, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, a taumaturgia é a arte de realizar milagres. Ou seja, vamos manifestar as paradas aqui e agora. Teoria a igreja da prosperidade, né? Mas só que o lance é o seguinte, ele parte de uma premissa pregada pela Golden Dawn, aonde eles acreditam que a magia, se ela não serve como suporte para você ter um desenvolvimento e melhora de vida, para que você possa praticar a grande obra, porque, tipo assim, se sua magia não serve para você melhorar a sua vida, então, tecnicamente, ela não te ajuda também à realização da grande obra. Então, existe um lado safado nisso, mas existe também uma questão de melhoria, de aprimoramento. Claro que você não deve se ater a isso apenas. Você deve ir para a teurgia também. E o próprio contato com as entidades de vibração superior como anjos ampliariam a sua vibração e melhorariam você como um todo. Só que para isso ele não pode estar com um boleto para pagar e tendo que pensar que seu filho vai comer amanhã. E aí entra a taumaturgia, sendo usada a magia enoquiana como taumaturgia para a realização, para a manifestação de magias de cunho mais físico, material, até mesmo com uma visão não tão, vamos dizer, bonitinha da questão. E aí entra todo um sistema de magia, onde o Sensador LaVey, fazendo uso das chamadas e apenas das chamadas, consegue praticar magia. Inclusive, eu tenho artigos escritos sobre isso, como utilizar isso dessa maneira para realização de feitiços. É feitiçaria, basicamente, feitiçaria barata. Mas é uma feitiçaria que funciona, porque ela é embasada em todo um sistema que tem uma prática muito sólida. Então, existe a magia baixa dentro da magia enoquiana? Existe. Quem foi o pai dela? Bom, começou lá na Golden Dawn. Enquanto estava com o Di, era um sistema teúrgico. Todo ele teúrgico. Quando passou para Golden Dawn, bom, os caras já falavam, olha, você não pode estar querendo fazer magia e evoluir e fazer a grande obra se você tem boleto para pagar, se você não tem uma vida decente. Então, entra a teoria da prosperidade aqui, que, tipo... E, afinal, que todo mundo sabe, magia é luxo. Magia, tudo é muito caro. Para você ter um anel de ouro, você, precisa ter grana. Para você ter tempo para praticar magia e estudar magia, você precisa ter tempo. E ter tempo hoje, nos dias de hoje, é ter dinheiro. Porque só, afinal, quem vai ter tempo para estudar, para fazer práticas, e muitas delas devocionais, que levam dias e dias, é quem tem tempo. Bom, depois da pandemia, todo mundo ficou em casa, né? Mas, antes disso, custa-se muito praticar magia. Então, por isso, é importante mencionar que a ideia que vem da Golden Dawn é basicamente, olha, vamos utilizar a magia em primeira instância para melhorar a sua vida material, e quando você atingir um patamar mínimo onde você possa viver com dignidade, você poder trabalhar a teurgia. Mas mesmo no sistema original lá do Di, também tem uma parte assim, né? A epitarquia é isso, né, Ulisses? Tem não só a epitarquia, mas também, por exemplo, você tem anjos lá que é para descoberta de segredos, você tem anjos que é para assassinato. Você tem anjos de destruição, isso na epitarquia você tem. E são anjos, não estão nem falando dos Cacodaimus, falando de anjos mesmos.
Você tem anjo para manipulação de reis, né, que era na época você influenciar pessoas. Então você tem ali coisas mundanas no sistema do Di também. Mas a ideia, a proposta inicial é justamente essa, é você garantir a sobrevivência ali deles, né, ali da época de quem foi fazer, mas o objetivo principal é o objetivo da grande obra, é você buscar uma elevação lá, fazer os rituais e entrar para essa egrégora angelical ali, né, fazer o caminho que Enoque fez até se tornar divino, né? Então você tem as duas partes. Você acredita que essa visão da Golden Dawn então veio do Enochiano? Eu acredito que não, porque eles deram funções diferentes para os anjos, né? Porque as características, por exemplo, lá da Grande Tabela, você tem os anjos que eles são, você tem lá, são 9 características basicamente, né? Você tem os anciãos, que é aquela questão de deter todo o conhecimento, né? E depois você tem as 8 funções dos anjos servidores, que elas estão distribuídas nas tabelas. Como a Golden Dawn, ela usa aquelas questões de elemento, por exemplo, água, nós estamos falando de emoção, terra, nós estamos falando de mundo material, né? Ar, de coisas intelectuais. Quando isso entra, você coloca isso sobre aquelas funções originais do sistema, mistura tudo. Então as coisas perdem o sentido. Então, por exemplo, na questão do sistema original, não é por elemento, né? São características que vêm... Não, mas eu falo essa visão de você usar a magia como suporte da sua vida para você depois poder realizar a grande obra. Eu falo essa visão. Essa visão também é maçônica, não é, Ulisses? Que assim, porra, não adianta você ser um fudido, você nunca vai conseguir ter uma grandiosidade, tudo bem, a não ser que o cara tenha uma epifania e se ilumine. Mas assim, se você tá fudido, você tá fudido. Se você não resolver o primeiro motivo pelo qual você está fudido, você não vai ter tempo. Mas isso já é uma visão maçônica, não é? A maçonaria ela tem essa característica de, normalmente, por exemplo, quando você vai ser convidado para entrar numa loja, os caras vão querer saber da parte financeira. Mas qual que é o objetivo disso? Cara, você vai ter despesa lá. Então, se você tiver já ferrado de grana, vai ser mais um problema para você, entendeu? Porque você vai ter que pagar mensalidade, você vai ter que pôr a mão no bolso para ajudar a galera que precisa de coisas, custa caro, você tem jantares, né? Então, e outra coisa, né? Pô, você já está ferrado de grana e ainda você vai ter mais custos, então a maçonaria, ela vê se a pessoa está numa situação que ainda ela não tem um equilíbrio financeiro, normalmente ela ele vai ser recusado na loja porque sabe que não vai dar certo, né? Porque depois que você entra na maçonaria, o boleto corre, cara. Os caras não querem, não pagou o boleto, cara? Não é irmão não, cara. O irmão paga a conta. Não tem essa... Isso que o pessoal vem, não tenho dinheiro, vai estar na maçonaria, os caras vão me sustentar? Puta, não vão não. Lê do engano. Lê do engano, cara. Você vai ser expulso na primeira oportunidade. Que é o que acontece em muito terreiro, né? Tem muito terreiro aí que acha que não, a gente tem que ajudar os outros, tem que ajudar os outros e não ajuda os próprios filhos da casa. Os filhos da casa quebra o terreiro, né? Porque você não tem que sustentar a casa. Tá, ok. Existem anjos, quer dizer que você pode pedir... Eu ia perguntar se você podia pedir coisas positivas e negativas. Eu entendi que você pode pedir literalmente qualquer coisa. Você tem entidades diferentes para funções diferentes, ok. Tá, e o que esses caras, o que esses anjos, essas entidades, o que eles te pedem de moeda de troca? Você faz uma oferenda, você tem que cultuar, você tem que fazer o quê para essas entidades? Como que funciona essa? Eu sei nada. Nada? Certo. E tem algum choque de retorno quando você tem contato com esses caras? Tipo, você contata uma criatura, um anjo da destruição e você pede o que você quiser pedir para ele. E aí, o que volta para você disso tudo? O resultado do pedido. Isso. Não tem ressonância, Cris. Não tem ressonância. Isso, essa era a pergunta. Não existe depois do depois. O depois do depois é consequência do depois apenas, não da magia. Entendi. Acho que a grande particularidade do
do Enochiano é que fazer esse, entre aspas, pedido não é uma coisa simples, correto? Assim, além de Falamos você da ter visão original. além de você ter um profundo conhecimento do próprio sistema, que na verdade isso é uma coisa que vai acontecer com qualquer sistema, mas assim, não é, você tem, é um rito, é uma coisa complexa, ok? Não é pegar um PDF, ler um PDF e sair Não, fazendo pedido. Eu entendi isso. acender uma vela, não é acender uma vela, escrever o nome na vela e botar lá. Não, vamos lá, deixa eu só passar a visão do original e o Robson ele complementa ali da Golden Dawn. Na visão original, por exemplo, para você fazer uso desses anjos, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ser aceito na egrégora deles. Então, existem rituais que você vai ter que fazer, que são rituais o ritual maior é um ritual de 50 dias, e ao término desse ritual, você vai saber se você foi aceito na egrégora deles ou não. Ah, eu fiz o ritual de 50 dias, não aconteceu nada. Você foi. Porque você fica sabendo, cara. Não tem como você não saber. A parada, você vai se avisar e falar, meu, deu certo o ritual. Se você fez e não deu certo, não aconteceu nada, você não percebeu nada diferente, então, cara, não rolou para você. Você perdeu seu tempo 50 dias e não vai rolar. A partir do momento que você aceita nessa egrégora, essa é a minha visão, tá? Isso não está escrito no ritual, mas por ter mexido com essas coisas que eu tenho no sistema, que eu entendo, aquilo que eu entendi do sistema, né? A partir daí, aí sim você vai ter a possibilidade de fazer uso desses anjos. E qual que é a parada? Eu acho que ali você já é testado qual que são as suas intenções do que você pretende fazer. Eu tenho esse sentimento, não é algo que não está escrito, mas é algo que eu acredito. Você só vai conseguir fazer aquilo que realmente for seu, entendeu? Se você já está com maldade de querer fazer aquilo ali para fazer merda, você não vai passar dos 50 dias. O choque de retorno não chega porque ele chega antes. Porque você vai fazer e não vai rolar, cara. Então eu acho que ali naquele momento os anjos já tenta descobrir se é que a parada ocorre mesmo. Ele já mede ali qual é o teu objetivo com o negócio, né? E se você não, teu objetivo for simplesmente fazer merda, você não vai conseguir fazer. Entendi. Você nem chega lá, então. Você não chega lá, você vai fazer tudo e não vai rolar. E na visão moderna, Rob? Bom, o pessoal da Golden Dawn não fazia iniciação, tá? Enochiana. Só que essa questão da iniciação ela é paralela também no sistema salomônico. Muita gente acha que não, mas para entrar a egrégora salomônica, você também precisa fazer um ritual angélico, no qual você descobre se você vai ser aceito ou não por sonho. Você vai fazer um jejum de 3 dias lá, fazer umas orações, e dentro de 15 dias os anjos vão aparecer para você ou não, falando, se foi aceito ou não, sai fora, você é um nojento. É a mesma coisa no Enochiano. Eu nem tinha conversado isso com o Robson, mas a parada é exatamente essa. Isso está escrito no meu livro do Ars Notória, dessa forma, porque é dessa forma que é feito também. Então, igualzinho. Basicamente, os anjos vão aparecer num sonho ali para você, vão falar, beleza, você pode entrar, você tá aceito, ou basicamente vão aparecer para você e falar, você é um pecador nojento, você precisa melhorar isso e isso, até mais, boa sorte. E vai dessa forma. Só que no neo-enoquiano, a gente não faz o processo de iniciação. A gente recomenda. Nós, do grupo enoquiano.com.br, nós recomendamos a pessoa fazer a iniciação, até porque a gente não quer determinadas pessoas lá. Eu brinco até no Mayhem falando, quase todo mundo é bem-vindo, mas não sou eu que faço a seleção. Então, basicamente é isso. A gente tem a prática da iniciação lá, e a gente pratica isso, só que não é um requisito da Golden Dawn. Na Golden Dawn não se faz uso da iniciação, não inicialmente. Depois, sim. Mas a gente tem que pensar também que a Golden Dawn já tinha
A parte ruim, a parte estranha do negócio é que todo o material da Golden Dawn virou público, né? Mas teoricamente, como material fechado, eles já tinham as próprias iniciações lá dentro, né? Então, dependendo da situação, não, você pode, você não pode. Já tinha ali um filtro interno. O cara entrou, começou a estudar enoquiano e é a intenção dele não é das melhores, vamos colocar assim. O que pode dar errado para esse cara? Quais as consequências do cara se meter numa egrégora dessa, tão antiga, tão seletiva, e o cara entrar, fazer um ritual errado ou com intenção errada? O que pode acontecer com ele? Onde isso pega nele? Pode não acontecer nada, e se ele fizer com muita força de vontade caquinha, ele vai ter consequências daí. Mas ele tem que ter muita força de vontade para fazer caquinha. Eu acho que é bem por aí mesmo. Né? Normalmente não acontece nada, a coisa passa batido. Mas o que pode acontecer, porque assim, quando você pratica o enoquiano, você tem lá a prática básica, você vai pronunciar uma chave. O que é uma chave? É uma oração que abre uma porta. Essa porta, quando ela está aberta, você vai atrair aquilo que você está vibrando para você. E nessas portas você tem não só anjos, como outras entidades também. Então, o que pode acontecer é o cara ir lá fazer um ritual, faz uma chave, de repente, se o cara for bom, ele consegue realmente abrir essa porta e ele vai atrair alguma coisa. Pode ser que o que venha atenda o que ele peça, mas pode ser que o que venha zoe o cara. Né? Então tem as duas chances. Normalmente é aquilo que o cara está vibrando. Então, se o cara tá Porque o próprio John Dee teve que passar por situações onde ele enfrentou Cacodemons, né? Vários. Era essa a pergunta. Então, o cara pode estar chamando um anjo e receber um Cacodemon na cacunda lá. Inclusive, ele pode receber um Cacodemon me dizendo que é anjo, que aconteceu com o próprio Dee, tem relato disso. Depois, aí ele teve alguns momentos que os anjos intercederam e baniram, outros que ele teve que ir lá queimar enxofre, fazer lá uns ritual dele lá para banir os espíritos. Eu já tive nos lugares onde eu tenho certeza que cai umas cagadas dessas. O Grola sabe do que eu tô falando. Às vezes é tempo. Às vezes a egrégora começa bem estruturada. Se você não cuida, ela vai ruim, cara, entendeu? Não é, enfim, cara, tem ordem que acontece isso, tem terreiro que acontece isso, tem ilha que acontece isso, tem igreja que acontece isso, mas a intenção inicial é boa. Só que aquilo. Não quero nem entrar nesse terreno da intenção. Mas a questão é daqui a pouco começa a ter gente, começa a envolver ego, começa a envolver uma parte de coisa, e aí, meu querido, você segurar o rojão, você se perder dois. Entendeu? Acontece. Todos os lugares que eu já estive, todos os grupos que tem o ser humano, tem treta, cara. O que fode a gente. A maçonaria tem treta pra caramba lá dentro. Na Rosa Cruz. Terreiro tem treta. No terreiro. Até na ayahuasca, cara. É um grupo de ayahuasca que você pega lá, que você fala, os caras tomam ayahuasca, que é um negócio que deixa todo mundo calmo, ligado com o lado espiritual. Vem o ego e o negócio. O ser humano é complicado. Agora, assim, para a gente ir encaminhando aqui, beleza, o cara chegou, gostei disso aí, quero começar a estudar. Qual é o caminho para quem quer começar a estudar enoquiano? Vamos ver Vai lá, Robson. O neo-enoquiano e o enoquiano tradicional. Qual o melhor? O Robson, eu sei que tem o enoquiano.com.br, o Ulisses está escrevendo um livro. Mas aí, como faz? Robson primeiro, como faz? Aí a pessoa, primeiramente, ela precisa saber qual é a linha, qual se adequa melhor. Porque nós temos várias linhagens neo-enoquianas, enoquianas. E aí, até mesmo no nosso site, no nosso grupo, a gente disponibiliza um PDF que é justamente para falar disso. De como a pessoa identificar qual é a melhor linhagem para ela. Eu ia fazer uma pergunta um pouco antes dessa, porque a gente falou o que era enoquiano lá no começo. Né? E o que não é enoquiano? O que você diria
que não é enoquiano dessas práticas que tem por aí? O que que, tipo assim, o cara tá dando o nome de enoquiano e que você diga, não, isso não tem nada a ver com enoquiano. Ou tudo vale, tudo tá valendo. Não. Tem muita coisa que não é prática enoquiana e a gente vê hoje em dia, por ignorância, muita gente dizendo praticar o sistema e quando nós que conhecemos, vamos olhar o sistema que a pessoa supostamente está praticando, a gente olha e fala, mas isso não é enoquiano. Entendi. Então tem muita coisa aí que tá dizendo que é e que não é. Tem que estar ligado. Exato. Fale, Ulisses. E o que. Peraí, desculpa, Gro. É o ignorante aqui, desculpa. E o que torna o enoquiano diferentão, então? O que tem de diferente no enoquiano? Tem uma língua, tem um alfabeto, tem um. Tem uma O língua, cara... tem um alfabeto, tem um sistema, uma estrutura, uma sistemática, né? Que mesmo do sistema estruturado do John Dee até o neo-enoquiano, ainda tem algumas coisas que são paralelas e não mudam. Então existem... Quer dizer que se o cara estiver fazendo um chamado que está em português, provavelmente ele está falando do caquinha, não é exatamente enoquiano. Tem nada a ver com enoquiano. Depende do momento. Vai ter momentos que você pode falar em português, vai ter momentos que você deve falar em enoquiano. Entendi. Então tem chamadas, tem chaves específicas que você vai ter sempre o uso dessa língua específica. Ulisses, você queria complementar alguma coisa? Não, o que vocês falaram que não é enoquiano, pô, eu já vi, acho que gente vendendo amarração em enoquiano, umas coisas assim que não faz parte do sistema. Você tem é que assim, né, você tem lá o sistema original e muitas outras ordens e muitas outras coisas beberam naquela fonte, né, que foi o caso da Golden Dawn, o caso do Lavey, o caso do Crowley, né. Então, e fora isso, você tem outros caras que pegaram uma série de coisas que são lá do enoquiano e foram criando novas coisas. Né? Tem aquele casal Schiller, que escreveram uma série de livros enoquianos, ligando com outras egrégoras. Né? Então a gente só precisa... é o que eu sempre falei, né? Lá no grupo, o Robson sabe disso, né? É saber separar aquilo que você está fazendo, né? E foi aquilo que eu mais sofri estudando o sistema, né? Você pegava um assunto para estudar, aquilo vinha para você como se fosse algo que estava lá nos diários do dia, então você lia aquele material achando que o dia tinha feito aquilo, depois, quando eu tive contato com os diários, eu falei, cara, isso aqui tudo foi criado depois, né? Então, não tem problema, né? Não tem problema disso acontecer, mas só... A única parte é você saber identificar, e isso é um negócio que eu sempre prego, o que é o quê? Colocar cada coisa na sua caixinha. Aquilo que é o enoquiano tradicional, que está na caixinha lá do Dee, aquilo que é Golden Dawn, aquilo que ela veio. E também tem as próprias práticas desenvolvidas aqui no Brasil pelo próprio Goya. Né? O Goya fez um monte de implementos, coisas bem interessantes, inclusive, dentro da magia enoquiana que é praticada pelo pessoal lá do Círculo Iniciático de Hermes, né? Então, são só separando essas vertentes, assim, acho que é o mais importante. Mas hoje nós vemos, por exemplo, práticas de chamada enoquiana dentro do satanismo, dentro do voodoo, dentro de outras práticas, e elas estão lá usando as chamadas enoquianas também. Caralho, o voodoo enoquiano é foda. Não, funciona, cara? Esse livro aqui fala sobre isso. Caceta, mano. Quem que é o autor? Espera aí que eu vou mostrar a página. Essa é boa eu saber. Para quem está só ouvindo, esse é o Voodoo Spellbook. O Robson vai falar o autor aí daqui a pouco. O autor é uma moça chamada Denise Alvarado. Nós encontramos o alfabeto enoquiano nesse livro. Ele está procurando. Para quem está só ouvindo, ele está procurando a página do livro. Exato, porque eu gostaria de mostrar o uso do alfabeto enoquiano, cara, sensacional, dentro da prática do voodoo. O enoquiano, ele no final, ele é um canivete suíço, cara. Aonde você precisou chamar alguma entidade, ele entra. O Crowley praticou Goécia, né?
fazendo a abertura das torres de vigia da Golden Dawn e mandando a primeira e a segunda chamada. Ele praticava Goécia. Então, o primeiro cara que usou de maneira deturpada, assim, no extremo, foi o Crowley. Então, o Enochiano e Goetia não andam juntos. Depende. Andam, entendi. Ah, é verdade, olha lá. Ulisses, reconhece as letras? Opa, todas. Estou vendo o Pá daqui, ó, já de cara ali, ó. Pá, Vega, de Gal. Então, é o Voodoo, Hoodoo, Spellbook, Denise Alvarado, você vai encontrar um pouquinho do Enochiano no Voodoo. É isso que eu falo. Tem aquela primeira prática inicial dos diários do dia, onde você vai fazer um ritual de 50 dias para entrar em contato com uma egrégora. Aquilo é uma parada ao lado do sistema original. Qualquer outra coisa diferente daquilo é outra coisa. Ah, dá para usar as chaves para fazer voodoo? Deve dar. Dá para usar as chaves para fazer coisas satânicas? Deve dar. Só que não é a parada original, é outra coisa. Tecnicamente ele é um sistema isolado, mas que se você... ele é quase como, sei lá, cara, um... Canivete suíço. Não é um canivete, é um processador que você... Beleza, ele tem uma aplicação própria, um microcontrolador, ele tem uma aplicação própria, mas se você usar para qualquer outro sistema, ele vai funcionar também. Desde que Porque fale a as linguagem chaves, cara, quando você pronuncia, a impressão que dá é que por ser uma coisa tão diferente daquilo que a gente está acostumado, eu acho que ela deve colocar a tua mente numa determinada vibração que te abre para conexão com outro plano aí. E aí dali você traz aquilo que você quiser. A impressão que eu tenho é essa. dele. O que você quiser é aquilo que você tiver preparado para trazer, né? E aí, voltando lá, então, beleza, aí para aprendizado, bom, tem o enochiano.com.br, mas o cara consegue dar uma... Tem material básico e gratuito lá ainda, ou o cara já tem que ir direto para o Sim, tem material grátis lá, sempre terá, enquanto estivermos aí funcionando. Há um material gratuito de estudos, lá a pessoa pode entrar, estudar, pegar o conteúdo nosso que é disponibilizado de graça, estudar, praticar. Nokiano.com.br é de vocês dois. Não, No caso é meu. É do Robson. É do Eu Robson. sou funcionário lá e estou querendo minha carteira assinada e o Robson está me roubando. Ih, já o que eu fui fazer? Foi mal. Que Deus lhe pague, Ulisses. Abri um portal sem querer aqui, desculpa. Beleza, então lá tem esse material introdutório, logicamente, entendeu? Dá pelo menos para o cara conhecer o sistema, entender o que é. Inclusive tem um teste vocacional lá, para você descobrir qual sistema é o melhor para você. Ah, você não trabalha com uma única via lá, então? Não, nós trabalhamos com 5 vias lá. Uhum. Quer falar um pouquinho delas? Bom, a gente trabalha desde a linha satânica, do Anton Senzador LaVey, que faz uso só das chamadas. A gente trabalha com a linha neo-enochiana da Golden Dawn. A gente trabalha com a linha neo-enochiana do Crowley, telêmica. A gente trabalha com a linha purista. E aí já tem gente colocando as práticas em outros sistemas e a gente também dá certo suporte a isso dentro de determinadas coisas. Quando a pessoa começa a viajar demais, a gente corta. E lá, cara, assim, é um lugar bem democrático, assim. Se a pessoa chega lá e colocar dúvidas lá, uma galera responde assim, o que é isso? O que eu faço? Claro, né? Apareceu no... Agora eu acho que faz tempo que não tem, mas tinha uns caras muito chatos lá que queria que a gente lesse o livro para ele e mandasse áudio do livro, né? Aí o Robson Enochiano Audiobook põe os caras para correr. Mas, no geral, né, todas as perguntas que são feitas lá são respondidas, a pessoa é bem de boa. Né? Então, é um grupo bem sadio. Então, mesmo na linha purista, o enochiano.com.br também vai atender. O Ulisses está escrevendo, e aí, Ulisses, tem previsão já? Então, acho que para o próximo ano é que, cara, dá muito trabalho escrever esse tipo de livro, porque não é só escrever. É um livro que você tem que pesquisar, e assim, as pesquisas são muito trabalhosas. Você não pode ir aquele erro que normalmente cai. Você vê um autor falando alguma coisa.
Cara, a chance daquilo estar errado e a chance daquilo ter influências que não era o sistema original, porque eu tô fazendo um livro focando na parte original. Ela é muito grande. Então, por exemplo, eu estou trabalhando agora no capítulo escrevendo as chamadas enoquianas, né? Isso tem publicado na internet, você vai lá, baixa PDF, tudo. Mas na hora que você vai olhar, assim, você confronta com o diário, as palavras estão erradas, tem palavra a mais, tem palavra que não tem, né? Isso é, É um telefone sem fio, né? é um telefone sem fio. Como é muito difícil, e assim, de todos os livros de Enochiano que eu já li até hoje, todos, sem exceção, tem erros, todos, assim, vários erros eu peguei. Até nos livros lá do Calvin Klein, que são aqueles diários mesmo, eu já achei erros lá. Então, é um trabalho enorme. E aí, a única certeza que eu tenho é que quando eu escrever o meu também vai ser, não vai ter jeito, cara, porque se eu estou achando erros dos outros, alguém vai achar erros meus com certeza também. Mas eu estou fazendo essa curadoria para tentar deixar a menor quantidade de erros. Eu estou terminando de escrever, eu estou terminando as chaves, aí falta só o primeiro capítulo, que eu deixei para o último, e depois tem que revisar tudo, eu vou ter que fazer toda a parte dos desenhos, que são os símbolos todos que tem lá, né, que eu fui pegando só imagens, eu vou ter que desenhar tudo, conferir, e aí fazer aquela montagem final, que é a diagramação, né? Mas está nessa fase aí. O bom de trabalhar com Golden Dawn é que a gente passa por cima dos erros que nem um trator. A Golden Dawn tem alguns materiais deles que são meio... Você olha falando... que aí também... Umas retadinhas herméticas, não tem nenhum problema, não há nenhum mal nisso. Quando vem para o português também tem algumas coisas que você fala, deixa eu olhar, ver se eu acho a versão em inglês disso aqui, porque tá meio estranho. Né? Pode ser que não fosse exatamente isso. Tem algumas coisinhas. E essa aí ainda tem o bônus das anotações do seu pai, né? Então. Tem os erros do meu pai junto, né? Bônus. Bom, mas tem mais alguma questão aí, Cris? Cara, eu esgotei o que eu tinha aqui. É um sistema completamente desconhecido para mim, sempre ouvi falar, mas sempre passei ao largo do Enochiano. Confesso que eu fiquei bastante curioso. Vou pesquisar alguma coisa mais, mas bem de leve, porque parece que é uma coisa bastante intensa e séria, né? Então, não estamos falando de magia de Facebook, né? Estamos falando de uma coisa séria. Acho que a última coisa que eu acho que eu queria que vocês, se for possível, o que vocês recomendam para alguém, para o cara que está começando nesse negócio, o que ele faz antes de entrar numa onda enoquiana? Existe uma preparação? Existe alguma recomendação que vocês possam deixar? O caminho, pelo que eu estou vendo, existem vários, né? No enoquiano.com.br vocês descrevem e ajudam nesse caminho, mas uma recomendação pessoal, assim, para quem está entrando no mundo enoquiano. Tem alguma coisa que vocês gostariam de deixar para isso? Eu gostaria de falar uma coisa. Se você está querendo aprender magia enoquiana, aprenda de quem realmente conhece, quem realmente busca, quem pode respaldar isso em autores clássicos, porque quem se baseia em pura gnose e viagens pessoais provavelmente está mais querendo enganar outra pessoa do que querendo realmente ensinar o sistema. Né? Não tem Enochiano Patchwork ainda, né? Nossa, infelizmente já tem, mas não vale a pena. Eu ia falar, deve ter. Tem, só não vale a pena. Então deve ser desses que o pessoal fala que o choque de retorno é grande. Então, né? Deve ser dos patchwork da vida. Cara, a minha recomendação é assim. A primeira coisa, não tenha preguiça. Se você... Porque entendeu, né, toda essa parada, ela é assustadora no começo. Não é difícil. Depois que você pegou a base ali, para você começar a praticar, ela é relativamente fácil de fazer. Não tem muita frescura. Mas se você quiser fazer realmente sério, cara, preguiça não vai rolar. Porque se você vai para o sistema original, vai ter um monte de coisas que você vai ter que construir, você vai ter que fazer e ter paciência. Porque você
não adianta você chegar lá e querer já ir para o final eu quero entrar e fazer já a prática mais top da galáxia. Não, cara, vai com calma, começa a fazer as práticas mais básicas lá, você consegue já ter, como eu falei, né? O Di teve contato com o anjo, se esse é o teu objetivo, com a bola de cristal e fazer as orações dele lá. E aí vai construindo as coisas aos poucos, vai montando seu material, e depois, na hora que você tiver as coisas certinho, aí você faz. Fazer oração em banheiro, na hora do expediente, para querer fazer um ritual de 50 dias, não, tem gente que me procurou falando isso. Falei, cara, eu tô no trabalho lá, estou fazendo ritual de 50 dias, eu tenho que ir rezar no banheiro. Falei para o sujeito, falei, cara, Melhor não. Da tua hora. Deixa uma outra hora, uma outra etapa da tua vida, quando você estiver mais estabilizado, se tiver outro momento, faça, não tenha pressa. Então, acho que as recomendações que eu dou. Né? Não é necessário fazer isso agora, vai fazendo outras práticas, deixa essa para outro momento. É isso aí. Bom, pessoal, antes de finalizar, vamos para as considerações finais, inclusive para os Jabex, né? O pessoal deixa aí suas redes, quem quiser entrar em contato. Vamos na ordem alfabética, como sempre, vamos no Robson primeiro. Robson, e aí, fala um pouquinho, então, se quiser se aprofundar um pouco mais no Enochianos, ou como o pessoal te encontra, se quiser tirar uma dúvida, o que ele acha lá. Eu lembro que você estava falando sobre uns cursos online, e lembro de ter entrado no Enochiano, e tinha algumas coisas lá, mas estava falando de outros cursos até. Como é que está essa estrutura lá agora? Bom, no Brasil, quem está ministrando o curso de Enochiano, o Goya ministra curso e eu ministro, junto com o Johan, uma mentoria, que não é necessariamente um curso, que é para quem já tem uma base do sistema e quer meter a mão na massa e não sabe por onde começar. Então, quem realmente dá um curso de magia enoquiana no Brasil hoje é o Goya. Tá? Eu ministro mentoria, que é basicamente para captar pessoas que estão com dificuldade no sistema, já tem um estudo, já tem um conhecimento, e aí a gente só vai pegar essas pessoas e falar, vamos por aqui, faça isso primeiro, vamos dividir a experiência, vamos... Então a gente trabalha dessa forma, eu pelo menos trabalho dessa maneira. Nós temos lá no enochiano.com.br uma aba chamada cursos, e lá vai estar a instrução sobre a mentoria. Agora, se quem quer fazer um curso mesmo, né, recomendo o do Frater Goya. O do Goya. E o Ulisses está escrevendo, provavelmente para o ano que vem aí teremos o livro, e tem cursos de Enochiano tradicional, né, em vista aí, Ulisses? Então, um monte de gente me pede isso. Um monte de gente já entra em contato comigo privado, pô, faz um curso, você podia compartilhar. Um monte de gente me procura também para essas questões de mentoria, mas como eu estou envolvido com outros trabalhos, assim, eu não pensei em nada disso ainda. Eu estou focado no livro, né, que é agora que eu comecei a escrever, vou ter que ir até o fim, né, então vira aquela questão de honra, né, cara? Você fala, não tenho capacidade de escrever um livro. Aí você fala, comecei e tem que terminar. Então, eu tô nessa do livro. Mas, vamos ver, de repente, ano que vem, não sei. Aí, lá para frente, eu não sei o que eu vou fazer. Por enquanto, eu recomendo sempre, quando alguém me procura mentoria, eu indico pro Robson, isso aí realmente eu não tenho como fazer. E quando alguém me pergunta de curso, eu mando pro Goya. Eu falei, cara, vai lá com o Goya, aprende lá. Se tiver dúvida, pode me procurar. Eu ajudo um monte de gente, cara. Eu não tenho frescura, não. Entra lá no grupo de Enochiano, estou lá à disposição. Claro, né? Vou responder na medida possível. Eu não estou disponível no momento, às vezes, né? Estou no trabalho. Mas eu tenho o maior prazer em ajudar. Assim. Quando alguém pede alguma dúvida, você vê que a pessoa está ali fazendo aquilo que eu puder fazer, eu ajudo. O maior prazer. Só uma pergunta. A mentoria, Robson, você falou que você segue uma linha Neo da Golden Dawn. E na sua mentoria você consegue ajudar o cara em qualquer um dos 5 caminhos que você tem lá no enochiano.com.br. É isso? Sim, o nosso foco na mentoria, ainda que seja o neo-enochiano, tem pessoas que nos procuram para práticas puristas. E a gente ajuda dentro da medida do possível também. Entendi. Massa. Tem pessoas que trabalham com a linha satanista dentro da mentoria, tem pessoas que trabalham, e sempre dentro do respeito, nós trabalhamos todos de uma maneira harmoniosa, respeitando cada um dentro da sua linha, porque afinal, magia enoquiana funciona e o problema dela é esse.
Beleza, então fica aqui um grande agradecimento aí tanto por isso quanto por Robson. A gente precisa, quando vai falar com o Robson, precisa achar um horário que encaixe lá no fuso do Japão. Às vezes é complicado. E, cara, espero que vocês voltem aí para outros assuntos aí no podcast. Robson, a gente já tem até uma. Esperamos para ele vir explicar para a gente como é que funciona esse negócio de magia ocidental no Japão. Em breve teremos de volta. O Ulisses também, quando tiver os outros temas, já está no esquema com a gente aqui. E é isso. Ó, o Robson ali. Que é isso, cara? Um baralho de feitiços japoneses. É um deck de feitiços. Eu não vou falar isso aqui, depois eu vou perguntar para você o que é isso, mas eu não vou falar isso aqui nesse episódio. Vocês vão ficar esperar uma hora, a gente vai falar sobre isso. Vai ter um episódio sobre o baralho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos apoiar. O link está aparecendo toda hora aqui na tela, em cima, embaixo, etc. O Caramba 4. Então, vai lá, catarse.me/LifeRod e vemos vocês daqui um mês em mais um Pele de Cordeiro.